Capítulo 12. O indivíduo autossuficiente. Para compreendermos todas as implicações das disciplinas do yoga, é necessário que se faça uma clara distinção entre moralidade e espiritualidade. Não é preciso dizer que a moral e o espiritual não são idênticos, o que não significa que sejam contraditórios. O espiritual não é uma extensão da moral. Assim como uma extensão do conhecimento não resulta em sabedoria, analogamente, uma extensão da moral não nos leva para mais perto do espiritual. Há uma diferença qualitativa entre os dois. Enquanto a moralidade preocupa-se com modos de comportamento, a espiritualidade ocupa-se com os motivos subjacentes aos padrões de conduta. Devemos lembrar também que a moralidade opera nos reinos da continuidade e da continuidade modificada, mas o espiritual denota uma descontinuidade. Em função da evolução biológica, podemos dizer que na moralidade são observados fatores de hereditariedade e variação, enquanto na espiritualidade encontramos o misterioso fator da mutação. A moralidade sempre busca um ajustamento correto com o ambiente. Ou se o ambiente muda, busca um ajustamento modificado. Mas na espiritualidade não nos preocupamos com ajustamento, pois a conformidade não é seu fator motivador. O homem espiritual não é conformista nem não conformista. É óbvio que tanto conformismo quanto não conformismo agem a partir de um centro e, portanto, tal atividade é invariavelmente estática. O homem espiritual não age a partir de um centro e vive literalmente de momento a momento, e sendo cada momento completo, não precisa de um segundo momento para seu preenchimento. Agir de um centro é traduzir as exigências do centro em nosso próprio viver diário. Este é o âmago do comportamento moral. Aqui o esforço é para traduzir o ideal em real, mas o viver espiritual é sem esforço. Nele não há um intervalo entre o ideal e o real, à medida que a ação surge sem a intervenção do pensamento. O homem espiritual possui uma moralidade de natureza elevada e profunda. É natural e espontânea. Não é uma moralidade onde o pensamento busca ser traduzido em ação. Ao invés disso, é uma moralidade que se encontra na natureza de uma expressão da experiência profundamente sentida. A maioria das pessoas considera yama e niyama como imperativos morais. Entretanto, Patanjali explora todo o tema em função de princípios. Embora seja o modo pelo qual normalmente começamos a examinar tais assuntos, como os contidos nos Yoga Sutras, precisamos compreender que Patanjali trata com yama e niyama não tanto do ponto de vista moral quanto do espiritual. Está evidente nos sutras que se seguem. Sob o aspecto da moralidade, yama e niyama são meramente certos modos de comportamento, mas no que se refere à espiritualidade, são expressões de comportamento onde todos os motivos foram eliminados. É apenas neste último sentido que os sutras que se seguem tornam-se compreensíveis. Ahimsa pratisthayam tat samnidho vairudyaga. 35. Quando nos estabelecemos em ahimsa ou não violência, não pode existir hostilidade ou ressentimento em suas cercanias. Neste sutra, Patanjali diz que a consciência não pode ser posta em compartimentos, de modo que em um compartimento resida o amor e em outro o ódio ou hostilidade. A não violência e a violência não podem permanecer em dois compartimentos diferentes da mente. É como querer manter um veneno e um néctar na mesma taça. É claro que mesmo uma gota de veneno tornaria toda a taça de néctar envenenada. A hostilidade não pode permanecer nas cercanias de ahimsa. Isso tem uma dupla implicação. Primeiro, o amor e o ódio não podem permanecer lado a lado em nossa própria consciência. E segundo, aqueles que se aproximam das cercanias de alguém que está estabelecido em ahimsa descartam todo sentimento de hostilidade e ressentimento. Os dois não podem permanecer juntos
externa ou internamente. Se o animal feroz abandona sua ferocidade na presença de alguém estabelecido em ahimsa, é porque tal indivíduo não tem vestígio algum de hostilidade em sua própria consciência. Se a ahimsa é uma virtude moralmente cultivada, terá um motivo subjacente a ela, pois tudo que é conscientemente cultivado tem um motivo por trás de si. É este motivo que torna a virtude um meio de alcançar algum fim. Se a ahimsa é um meio para a continuidade de nós mesmos, então certamente é outra forma de mecanismo de defesa. Adornar a continuidade do eu com epitetos altissonantes e enobrecedores não altera o fato de que há um desejo de satisfazer e perpetuar aquilo que chamamos nosso eu mais elevado. Esta é sem dúvida uma forma sutil de mecanismo de defesa, mas simplesmente porque é sutil, não é menos imbuída do senso de eu. É óbvio que a ahimsa, como uma virtude cultivada, tem o sentido do eu situado em seu coração. Como pode o senso do eu e a ahimsa permanecerem juntos? Se precisamos proteger o eu, mesmo que ele possa ser o eu dignificado, nesta proteção encontra-se a semente de toda violência. Na presença de tal pessoa, a hostilidade e o ressentimento não cessarão. Quando a ahimsa é a expressão natural e espontânea nascida da eliminação de todo senso de eu, em sua presença não pode jamais existir hostilidade, ressentimento ou ódio. É evidente que Patanjali deu à ahimsa uma dimensão espiritual e elevou-a do plano moral usual, onde a virtude é cultivada como meio para um cumprimento de um fim, este como a defesa do eu, vestido em magníficas roupagens. Se tivéssemos em mente a distinção entre o relacionamento pensamento e ação e o relacionamento experiência-expressão, não haveria confusão em captar a distinção entre uma abordagem moral e uma espiritual. No que se refere à abordagem moral, yama e niyama são meios de realização espiritual, mas quanto à abordagem espiritual, yama e niyama são os modos de expressão de uma experiência estática. Isso se torna claro à medida que examinamos os sutras que se seguem. No próximo sutra, afirma-se: Satya Pratishthyam Kriya Phalashriyatvam. 36. Para aquele que está estabelecido em satya ou não falsidade, a própria ação é sua recompensa. Implica que para aquele que está estabelecido em satya ou não falsidade, cada ação é completa, não deixando resíduo para trás. Comumente buscamos a realização de nossas ações nos frutos que podem gerar. Assim, nossas ações são incompletas em si mesmas, buscam completar-se através da realização de seus frutos. Naturalmente, se a recompensa não vem, ficamos infelizes. Dessa forma, temos que olhar o tempo todo para o futuro para obter satisfação psicológica de nossas ações realizadas no presente. Contudo, mesmo a ação do presente surge de um anseio do passado não realizado que busca sua realização. Consequentemente, não há ação pura realizada no presente. A ação realizada no presente cronológico aderem os vestígios psicológicos do passado e as antecipações psicológicas do futuro. É o que torna cada ação incompleta, ela é fragmentada pelos impulsos do passado e do futuro. Mas para o homem que está estabelecido em satya, cada ação é completa e é sua própria realização. Não há outra recompensa exceto a ação em si. O futuro é destituído de todas as suas antecipações psicológicas, uma vez que a ação tem sua própria recompensa. E esta ideia de ação completa foi belamente expressada por Emerson nas seguintes linhas: Ensinem-me teus humores, ó pacientes estrelas, que acendem toda a noite no céu antigo, não deixando espaço, sombra, marca, vestígio de idade, sem medo de morrer. Como esta ação completa emana do estado de satya, qual é a condição da não falsidade? Certamente é aquele estado em que percebemos o que é e não o que é, e não o que projetamos.
são as projeções que criam o falso e as projeções surgem do passado incompleto. Porque não somos capazes de ver o que é? Porque o passado que busca preenchimento cria uma tela de modo que não conseguimos ver nada diretamente. É claro que qualquer ação que emerge desta falsa percepção não tem relação com o real. Na verdade, sob a falsa percepção, nossa ação não tem relação com o que existe. Tal ação, manifestamente, não pode encontrar de modo adequado o desafio da vida. Todos sabemos que uma resposta inadequada a um desafio deixa resíduo. Os desafios não respondidos de ontem impedem-nos de relacionarmos-nos como convém com o desafio de hoje. É assim que prosseguimos amontoando experiências incompletas, que se tornam a causa das distrações no presente. Aquele que está estabelecido em Satya não tem distrações e, portanto, age completamente de momento a momento. Ele não busca qualquer recompensa da ação, pois para ele a ação é sua própria recompensa. Usar a ação como um meio de obter uma recompensa é introduzir corrupção na própria execução da ação. Seu padrão pode ser o mais nobre, mas enquanto a ação for considerada como um meio de alcançar algo, estaremos imersos em falsidade. Quando a ação é sua própria recompensa, estamos livres da escravidão do tempo. A respeito de Asteya, ou não roubar, Patanjali diz: Asteya pratishthyam sarvratnapasthanam. 37. Quando estamos estabelecidos em Asteya, ou não roubar, sentimos como se estivéssemos de posse de toda a riqueza do mundo. Porque alguém rouba, seja de uma maneira grosseira ou polida, apenas quando alguém se sente incompleto em seu interior é que rouba. Este sentimento de ser incompleto pode ser puramente físico ou pode ser psicológico. E o roubo também tem aspectos físicos e psicológicos. O roubo impelido puramente por necessidades físicas ou materiais não está dentro do campo da ação da disciplina do yoga. É um problema de organização socioeconômica. Com a organização apropriada da sociedade e com um planejamento econômico saudável, este problema, no sentido estritamente material, pode ser eliminado. No yoga, ocupamo-nos com o roubo que é impelido por motivações psicológicas. O sentimento de estar psicologicamente incompleto encontra-se na origem do mesmo. Quando passamos da satisfação das necessidades para a realização de desejos, entramos na esfera do roubo. O problema desses desejos está intimamente ligado à imitação, pois aqui queremos viver como os outros vivem. É óbvio que a imitação surge de uma vivência incompleta. Vimos, quando discutimos Satya, que aquele que está radicado no mesmo move-se na vida executando a ação completa de momento a momento. Mas por que o homem é incapaz de fazer isso? Porque não está estabelecido em Asteya. Na ausência do não roubar, não pode haver estabelecimento em Satya, e sem Satya não pode haver Ahimsa. Uma pessoa que age visando colher uma recompensa é escravo da violência, pois exigirá o fruto que outro ganhou. Assim, a não-violência depende da não-falsidade, que por sua vez depende do não roubar. Dissemos que a imitação é um ato de roubo, pois na imitação desejamos ter o que a outra pessoa tem: bens materiais ou beleza, posição ou as ditas conquistas espirituais. Esta característica surge de um sentimento de que somos incompletos interiormente. E este sentimento de ser incompleto, obviamente, surge de um processo de comparação. Esta provoca um sentimento de ser incompleto e disso surge a tendência para roubar, ou seja, de possuir o que a outra pessoa tem. Quando uma pessoa está estabelecida em Asteya, ela sente que está de posse de toda a riqueza do mundo. Ela experimenta um preenchimento psicológico interior. Aqui pode ser interessante observar o que o verso 55 do segundo discurso do Bhagavad Gita diz: Quando um homem abandona, ó Partha, todos os desejos da mente e está satisfeito no eu pelo eu, então ele é considerado estável na inteligência. A expressão utilizada
é Atmani Vatmana Tusta, que significa satisfeito no eu pelo eu. Todavia, esta não é uma condição de sentir-se autossatisfeito. O indivíduo autossatisfeito agarra-se às suas posses, sejam físicas ou psicológicas. E as pessoas agarram-se às suas posses quando sentem que podem perdê-las. Posto que estamos preocupados com as posses psicológicas, pode-se perguntar quais são as posses psicológicas que sentimos correr o risco de perder? Certamente aquilo que é adquirido pode ser perdido, enquanto que aquilo que é inerente jamais poderá ser perdido. Não é preciso agarrarmos-nos a elas como se fossem ser tiradas de nós. Buscamos adquirir porque nos sentimos psicologicamente incompletos em nosso interior. E esta aquisição psicológica continua através da imitação baseada no processo de comparação. Patanjali diz que aquele que está estabelecido em Asteya sente que está de posse de toda a riqueza do mundo. Isso é posse sem aquisição, uma contradição de termos. Mas este é realmente o segredo da alegria que advém do despertar de Asteya. É contentamento sem posse. Apenas o homem de Asteya conhece este contentamento sem posse. Enquanto não estivermos estabelecidos em Asteya, estaremos ocupados em construir nossa natureza adquirida. E uma vez que a natureza adquirida precisa de proteção e defesa, estamos incessantemente ocupados em salvaguardar nossos mecanismos de defesa. Todos sabemos que nossas energias são constantemente desperdiçadas neste processo. Assim, Ahimsa, Satya e Asteya estão integralmente relacionados uns com os outros, pois a não-violência exige estarmos radicados em não-falsidade, e a não-falsidade é possível apenas quando estivermos estabelecidos no não-roubar. Precisamos lembrar que a natureza adquirida e sua proteção estão na natureza da manutenção da falsidade, e perseguir a falsidade é negar a própria base do não-roubar. Mas como podemos ocasionar a dissolução da natureza adquirida e assim eliminar o desperdício de energia? É o que Patanjali considera no próximo sutra. Brahmacharya Pratishtavam Virya Labhaya. 38. Quando estamos estabelecidos em Brahmacharya ou não indulgência, somos dotados de inexaurível energia. Brahmacharya é comumente traduzido por celibato, porém este não é o seu real significado. Exprime realmente a cessação do desperdício de nossas energias. Nossa energia é desperdiçada através da resistência e da indulgência. Precisamos lembrar que a resistência e a indulgência não são dois processos diferentes, mas dois lados de uma mesma moeda. É a presença do que desfruta que traz à existência esse processo dual de resistência e indulgência. Preso à rede dos desejos, o homem invariavelmente quer uma experiência de contínua indulgência. E implica que seja o que for que o homem faça ou busque, é motivado pelo princípio do prazer. Quando ele demonstra resistência, é para evitar a dor, e esta é outra expressão do princípio do prazer. A vida do homem é todo o tempo tecida em torno deste fator do prazer. Não importa qual o campo do prazer, seja material ou assim chamado espiritual. Cessar esta busca do prazer, na verdade, é o que indica Brahmacharya. Parar a busca de prazer não é tornar-se um desmancha-prazeres, andar por aí aparentando desânimo. Há uma enorme diferença entre prazer e alegria. A alegria surge apenas quando termina a busca de prazer. É nesta busca de prazer que nos enredamos no conflito interminável com a dor. Prazer e dor não podem ser separados, portanto a indulgência implica resistência. Resistir à chegada da dor é condescender com a experiência do prazer. Esta parece ser a ocupação normal do homem. Quando cessa a indulgência, automaticamente a resistência chega ao fim. Quando não há busca de prazer, a dor não se constitui absolutamente num problema. O que significa a cessação da busca do prazer? Significa levar uma vida desinteressante e enfadonha? Significa fugir das experiências do amor e da beleza?
significa dar um fim a todos os deleites e alegrias da vida? Certamente não significa isso. Se compreendêssemos a distinção entre prazer e alegria, isso ficaria claro. É a presença do apreciador que transforma a alegria em prazer e, portanto, traz consigo a dor e o pesar. Analogamente, quando o apreciador é removido da experiência do prazer, experimenta-se o êxtase da pura alegria, que na verdade não tem oposto. É o apreciador que busca dar continuidade à experiência agradável. Quando não se busca dar continuidade a uma experiência, ela termina deixando-nos livres para viver outra experiência nova. Naturalmente, a experiência no sentido de um incidente não pode ser continuada e assim a continuidade que se busca é a memória daquele incidente. Mesmo que o incidente tenha passado cronológica ou efetivamente, buscamos retê-lo em nossa memória. Quando isso acontece, desejamos reter aquela experiência e quando ela volta a acontecer, agarramo-nos a ela tentando impedir até mesmo seu fim cronológico ou físico. Mas cronologicamente ela precisa terminar. Nada permanece o mesmo no decorrer do tempo e assim quando isso ocorre, ficamos muito felizes. Estamos o tempo todo preocupados em controlar o movimento do tempo cronológico em função do tempo psicológico. No entanto, este é um processo frustrante e nossa energia é constantemente desperdiçada nele. Se em relação a uma experiência o fim psicológico estiver sincronizado com o cronológico, então não há luta e desperdício de energias. Esta sincronização do acontecimento com a experiência é de fato o âmago de Brahmacharya. É dar continuidade psicologicamente a um acontecimento. Este é o ponto crucial do problema com relação à dor e ao prazer. Abster-se de dar continuidade psicológica a qualquer acontecimento é chegar à grande experiência de êxtase da alegria pura. Não é o ato de dar experiência, mas continuidade a ela que indica uma negação de Brahmacharya. Se uma experiência acaba com o fim do acontecimento, estamos realmente estabelecidos em Brahmacharya. Assim, a indulgência consiste em dar continuidade psicológica a um acontecimento, seja ele físico, emocional ou mental. É através desta cessação de continuidade que construímos nossa natureza adquirida de respostas e resistências psicológicas. Este é de fato o verdadeiro processo do roubo, pois buscar dar continuidade psicológica a alguma coisa que tenha passado cronologicamente é o mesmo que manter uma propriedade roubada. Este é o motivo pelo qual a asteia não pode surgir enquanto resistir à busca de prazer através da concessão de continuidade psicológica a um acontecimento. Quando este processo termina, somos dotados de inexaurível energia. E na senda do yoga, precisamos de tremenda energia. Quando as energias da mente são desperdiçadas, as energias do corpo também se esgotam. Na ordem antiga da sociedade hindu, Brahmacharyama era o primeiro estágio, seguido por Grihastharama, indicando que o primeiro era o estágio do estudante e a seguir vinha o estágio de dono de casa. Esta ordem sugeria que o indivíduo deveria primeiro, enquanto estudante, construir sua saúde corporal e mental, aprendendo o segredo da conservação de suas energias. Somente então poderia entrar na vida de dono de casa, onde, a despeito dos prazeres da vida, não seria torturado pelos conflitos do prazer e da dor. Ora, uma mente saudável é aquela que vê os fatos como eles são. Assim, ele vê o fim de um acontecimento quando ele ocorre, sem transigir com a continuidade psicológica. É Brahmacharya no verdadeiro sentido do termo. Apenas quando estamos estabelecidos em Brahmacharya é que estamos verdadeiramente radicados em asteia. E o homem que assimilou o não roubar está realmente estabelecido na não falsidade. E somente o homem de satya, ou não falsidade, é capaz de demonstrar verdadeira ahimsa ou não violência. Mas permanece a questão sobre como se obtém esta sincronização do acontecimento com a experiência.
É a isso que Patanjali refere-se quando sumária o problema de Yama no próximo sutra. Aparigraha sthairye jan kathamta sambodhay. 39. Quando estamos estabelecidos em aparigraha ou não possessividade, começamos a compreender o significado da existência. Pode-se observar que aparigraha não é não possessão, mas não possessividade. Compreender a distinção entre ambas é absolutamente essencial. A não possessão é comparativamente fácil, pois implica desfazermos-nos de coisas que possamos ter. Enquanto a não possessão pode implicar abandono do lar, a não possessividade indica tornar a mente completamente sem lar. Enquanto a mente estiver apegada a uma conclusão e agir a partir deste centro, não se tornou sem lar. É este centro, ou uma conclusão, de onde a mente age, que conferem continuidade psicológica aos eventos e acontecimentos da vida. Se a mente não age do centro, há completa sincronização do evento com a experiência. A mente que age de um centro é destituída de brahmacharya, pois é do centro que emanam todos os processos de indulgência. A mente que age do centro de conclusão é obviamente reativa, uma mente dada a vrits ou tendências reativas. O sutra acima diz que quando estamos estabelecidos em aparigraha, compreendemos o significado da existência. É necessário compreender que apenas quando a mente cessa de projetar suas próprias conclusões na vida, esta revela ao homem seu real significado e significância. A expressão usada por Patanjali aqui é Janmakatanta Sambodha. É conhecimento do como e do para quê da existência humana. Quando um homem age sem um centro da mente, então verdadeiramente está habilitado a conhecer o como e o porquê da vida. O verdadeiro propósito da vida nos é revelado apenas quando nos abstemos de projetar nossos próprios conceitos de finalidade e propósito. A vida tem seu próprio propósito e a mente que se abstém de projetar um objetivo compreende este propósito da vida e, portanto, está habilitada a acelerar o movimento da vida para a realização de sua própria finalidade fundamental. O homem pode acelerar o movimento da natureza, mas isso deve ocorrer na direção em que a vida tenciona mover-se. Se o homem trabalhar em um sentido oposto ou da vida, com certeza frustrar-se-á. Ele pode acelerar o movimento da natureza, mas para isso deve compreender a direção na qual a natureza tenciona mover-se. Isso pode acontecer apenas quando a mente do homem cessa de projetar suas próprias conclusões sobre o movimento da vida. Movemo-nos em um mundo de simplificações projetadas e porque tendemos a projetar padrões idealistas, pensamos que conhecemos a significância intrínseca dos homens e das coisas. Apenas quando todas as projeções, mesmo a mais idealista, cessarem, é que o significado intrínseco da vida pode ser compreendido. Isso é concebido apenas ao homem de aparigraha. Ao não projetar continuidade, nem mesmo a continuidade idealmente modificada, a mente é livre de todos os conflitos da indulgência e da resistência. Tão só a mente não possessiva sabe o que é a verdadeira ação, pois ela não tem centro de reação dentro de si. Esta verdadeira ação realmente é a ahimsa. Enquanto houver uma reação, o homem estará longe de ahimsa. A ahimsa ou ação pura é possível apenas quando a mente é completamente livre de todos os centros de conclusão e todas as influências corruptoras da memória psicológica. Assim, yama não significa 5 coisas diferentes que devem ser praticadas uma após a outra. É um processo negativo onde a não violência, a não falsidade, o não roubar, a não indulgência e a não possessividade estão intimamente relacionados uns com os outros, formando um todo. Este é o grande voto de abstinência, onde a mente é destituída de todas as suas conclusões, de modo a reaver sua natureza pura original. Para fazer isso, o homem deve avançar diretamente
para Dharana, Dhyana, Samadhi, pois só então será capaz de afastar-se da mera interpretação moral de Yama e passar para seu significado espiritual. Yama e Niyama são como o segundo discurso do Bhagavad Gita, onde Sri Krishna desvela diante dos olhos de Arjuna um quadro completo da vida espiritual. Nos Yoga Sutras, também Patanjali oferece um quadro completo do yoga em função de Yama e Niyama. Para que o quadro possa se tornar vivo, temos que nos mover na direção da compreensão dos outros instrumentos do yoga propostos por Patanjali. Mas antes que possamos fazer isso, precisamos ver o quadro completo de Niyama, ou observância, que ele retrata nos sutras subsequentes.